Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo. Endereço: Rua Guaraitá, número 1080, Vila Curuçar Velha, São Paulo, capital. Direção: Pastor Antônio Alves de Barros e Pastora Neuza Paulo de Barros. Venha comparecer, você será o nosso convidado especial. Anote agora os dias de cultos: segunda-feira, das 14h30 às 16 horas. Na terça-feira, das 20 horas às 21h30. Na quinta-feira, das 20 horas às 21h30. E no domingo, das 8 horas às 9 horas, escola dominical. E das 9 horas às 10h30, culto geral. E também das 18 horas às 20 horas. Venha comparecer, traga a sua família. Você será o nosso convidado especial. Aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Olá, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o Sérgio Gomes e hoje eu quero trazer uma palavra especial para o teu coração. O tema que eu quero abordar hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12, que está falando sobre como enfrentar o sofrimento e a perseguição. Todos nós, irmãos, que vivemos de acordo com a palavra de Deus e por amor à justiça, sofreremos sim perseguições ao longo da nossa caminhada cristã. Não é verdade? Agora, por que isso? Porque de acordo com a nossa maneira de viver em Cristo, recusamos a viver uma vida igual às pessoas errantes deste mundo. E é por isso que o mundo nos aborrece e nos odeia. Veja também que nós não devemos andar, irmãos, de acordo com os crentes infiéis. É isso mesmo. A Bíblia classifica essas pessoas, irmãos, como os crentes mornos. Veja o que está registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: assim porque não és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra, irmãos, que aqui o Senhor Jesus nos dá, nos adverte. Você sabia que existem pessoas querendo introduzir más sementes no meio do povo de Deus? Existem pessoas, irmãos, influenciadas por Satanás para implantar inveja, contenda, disserções e mentiras dentro de onde? Da igreja. Dentro da igreja do Senhor. Aí você até se pergunta e fala: mas será que o pecado consegue entrar na igreja? Sim, irmãos. É por isso que hoje existe igreja, sim, para tratar de quê? De pessoas. Mas o nosso foco hoje não é sobre isso, irmãos. O nosso foco está relacionado a como enfrentar o sofrimento e a perseguição. Abra comigo as suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12, que está escrito assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que palavra, irmãos. Jesus, quando estava dando esta reflexão aqui, irmãos, aos discípulos, ele estava no Monte das Oliveiras, ou no Monte das Bem-aventuranças, né? E veja bem, irmãos, que sofrimentos e perseguições, como o Senhor Jesus aqui nos fala, o porquê dessa perseguição, né? Esse sofrimento e essa perseguição, ela vai existir sempre enquanto estivermos nesse mundo. Está registrado em João, Evangelho de João, capítulo 16, 33. E no mundo tereis aflições, mas calma. Jesus fala: calma, tenha bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, aleluia. O Senhor Jesus venceu e nós também, irmãos, podemos vencer.
Mas eu quero que você saiba que a vida de um cristão, irmãos, não é apenas de sofrimento, de perseguição. Não, tem momentos de alegria, momentos de felicidade. Só do fato de você aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador para a sua vida, para a sua salvação, irmãos. Nossa, isso já é motivo de se alegrar. Porque nós sabemos, se nós permanecermos firmes até o fim, nós receberemos, irmãos, a coroa de vida eterna, a salvação. Não é verdade? E o mais importante é isso, irmão, é saber que nós estamos com Cristo. Se nós estamos com Cristo, irmão, nós podemos tudo, vencemos tudo. Pode vir a guerra, pode vir a perseguição, mas se estamos em Cristo, nós não seremos abalados. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu também gosto de comparar, irmãos. Se nós pegarmos a palavra de Deus e analisarmos o livro de Apocalipse, nós vemos que a igreja de Éfeso, se nós formos comparar a igreja de hoje em dia com a igreja de antigamente, pegamos aqui um exemplo da igreja de Éfeso. Veja a perseguição, veja também a implantação do falso ensino antigamente na igreja, e veja o modelo da igreja também nos dias de hoje. Pessoas se dizem ser cristãos e não são. Olha só o que está escrito, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Está escrito assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova, olha só, os que dizem ser apóstolo e não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja o versículo 4. Mas porém, eu tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em outras traduções, o versículo 4, na última parte do versículo, está dizendo assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Que amor é esse, irmãos, que eles deixaram? Está escrito que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Se nos faltar o amor, irmão, acabou. A fé, ela vem sim pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17. Mas o apóstolo Paulo fala que se não tiver amor, irmão, nada seria. E que amor é esse que a igreja de Éfeso perdeu, irmãos? Veja bem que no versículo 2, descendo, você vai lendo, você vai ver até o versículo 4, até o versículo 3, você vai ver que a igreja está caminhando corretamente, fazendo a obra de Deus. Mas se você analisar aqui, no final do versículo 2, está dizendo que tem muitas que se introduziram ali no meio, se dizendo ser apóstolo, mas não era. Ou seja, a igreja naquele tempo, irmãos, estava dividida por causa da heresia, os falsos ensinos, distorcimento da palavra de Deus. Então, aqueles que eram engajados na palavra, era dedicado à obra de Cristo, estava sendo abalado. Porque lá no versículo 3 está dizendo assim: e sofreste, e tens paciência. Se eles sofreram, irmão, é porque a perseguição naquele tempo era demais. A igreja estava dividida. Uns seguiam a Cristo, outros seguiam os ensinamentos falsos daqueles falsos apóstolos. E eles falaram: e achaste eles mentirosos. Era aí, irmãos, por essa divisão que o esfriamento espiritual começou. E eles perderam o quê? O sentido de se entregar verdadeiramente a Deus devido às lutas, à perseguição. E foi esfriando, até que eles perderam esse amor verdadeiro e genuíno uns pelos outros, a dedicação à palavra, os ensinamentos de Cristo, a devoção sincera, a pureza de vida, o amor, a verdade. E esta advertência, irmão, nos ensina que conhecer a doutrina correta ou obedecer algum dos mandamentos, ir ao culto na igreja, só isso não basta. Não basta. A igreja, acima de tudo, ela tem que amar a Cristo, amar a palavra de Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos, não é verdade?
Se nós não tivermos isso, irmãos, nós não iremos ser salvos. Veja que o diabo, ele sempre vai querer parar o cristão que está andando em obediência, servindo a Jesus Cristo com toda a fidelidade. Ele vai querer parar. E a perseguição, irmão, ela é diária. Mas Deus, ele nos garante a vitória. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque foi Ele que nos chamou, nos preparou, nos escolheu, né, para vencermos e guerrearmos, irmãos, essas batalhas espirituais que vai surgir no longo da nossa caminhada. Mas, irmãos, nós somos mais que vencedores. As portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Não vai. Aleluia. Nós temos, irmãos, que ser forte. Se Deus te escolheu e te chamou, você tem sim um grande chamado. E para você ver que como foi Deus que nos escolheu e nos chamou, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 ao 20. E você vai entender o porquê dessa chamada e o porquê dessa perseguição. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 ao 20, está escrito assim, irmãos: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Versículo 17. Isto vos mando, que vos nomeeis, que vos ameis, uns aos outros. E se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro de vós me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha aqui essa última parte aqui do versículo, irmãos, do versículo 20. Se guardarem a minha palavra, Jesus está dizendo, se vocês guardarem a minha palavra, quando vocês derem uma ordem, também vão guardar a vossa palavra também. Isso significa, irmãos, autoridade. Você tem autoridade. Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 10, versículo 19 ao 20. E o Senhor Jesus está dizendo: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Irmãos, serpentes e escorpiões são a força do diabo, os demônios. O Senhor Jesus já nos delegou essa autoridade. Se você soubesse o tamanho do poder que tem dentro de você, você tem autoridade, você tem poder para expulsar, para expelir o mal. Aleluia! E esse sofrimento, irmão, o cristão, ao experimentar tal sofrimento na vida, ele deve regozijar-se, alegrar, e não ficar se lamentando, murmurando e perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Porque todo deserto, irmãos, que enfrentarmos é para nos servir de experiência. Aleluia! Veja um exemplo, está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que está escrito assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Olha só. E a experiência a esperança. Irmãos, a pessoa só se torna experiente quando ela passa por alguma situação de guerra e ela venceu. Então, esse deserto que você está passando, essas lutas, essas guerras espirituais, é para você sim adquirir experiência. Veja comigo também em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. E está escrito assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações,
ela produz perseverança. Agora eu vou mais além, no versículo 4, veja o que está escrito. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. É como eu já falei. A pessoa se torna maduro quando ela passa por algum tipo de experiência. Entendeu? Então veja bem, nós temos que nos regozijar, ficar feliz. Meus irmãos, sintam-se felizes. Provações, tentações, se nós vencermos, irmãos, não der lugar ao pecado, nós vencemos. Né? Nós vencemos a tentação, nós vencemos a perseguição, a calúnia, a difamação. Vamos por assim. Guerras espirituais sempre vão nos atacar, mas nós não devemos baixar a guarda. Você sabia que pelo seu testemunho, muitas vidas, muitas pessoas serão edificadas na fé? Veja o que está escrito, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Está escrito assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Quem são os limpos de coração, irmãos? Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. E agora, eles se esforçam sem dolo. Pode vir o que vier, pode massacrar, pode moer ele, mas ele está ali, firme, para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Cristo. Aleluia! Você tem que ser parecido com Cristo. Aleluia! Jesus, irmão, veja bem, Jesus ele passou por tentação, aflição, perseguição, calúnia, difamação, foi humilhado, mas contudo, ele foi exaltado, morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus, está à destra do Pai, está vivo. Aleluia! Se nós, irmãos, estamos passando por todas essas provações também e aflições na vida, né, perseguição, entenda, você também é parecido com Cristo. Aleluia! Nós vamos ser arrebatados, iremos receber um corpo glorificado. Aleluia! Irmãos, se nós nos mantermos firmes na fé, é como está registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! O que devemos fazer, irmãos, é nos manter firmes, nos revestir dessa armadura espiritual, como o apóstolo Paulo fala, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele fala as partes das armaduras: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, né? Calçado os pés na preparação do Evangelho. E feito tudo isso, irmãos, ficar firme, porque o dia mau ele vai vir. E quando o dia mau vier, você vai estar preparado para guerrear e vencer em um nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Está escrito assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, ou seja, que guerreia, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia! Nós estamos nessa batalha, irmão, mas nós iremos vencer, nos revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme quando o dia mau vier. Aleluia! Desperta Brasil, Brasil. Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo. Endereço: Rua Guaraitá, número 1080, Vila Curuçar Velha, São Paulo, capital. Direção: Pastor Antônio Alves de Barros e Pastora Neuza Paulo de Barros. Venha comparecer, você será o nosso convidado especial. Anote agora os dias de cultos.
Segunda-feira, das 14h30 às 16 horas. Na terça-feira, das 20 horas às 21h30. Na quinta-feira, das 20 horas às 21h30. E no domingo, das 8 horas às 9 horas, escola dominical. E das 9 horas às 10h30, culto geral. E também das 18 horas às 20 horas. Venha comparecer, traga a sua família. Você será o nosso convidado especial. Aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber.